Bom dia a todos, tá? Vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, Idade Média. Na aula anterior, para quem não está lembrando, a gente falou sobre esse período aí de invasão dos povos bárbaros, tá? Ao antigo Império Romano. Quem não lembra quem são os bárbaros? São povos que não tinham, né? Eram os povos que não tinham a cultura dos romanos, ou seja, eles não falavam latim, eles não tinham, né, a religião cristã, eles não eram considerados romanizados, então os romanos consideravam esses povos bárbaros, tá? E a Idade Média vai do século V, tá, depois de Cristo, até o século XV, depois de Cristo. E para que a gente possa compreender a Idade Média melhor, a gente pode dividir ela em dois períodos, tá? É importante que vocês anotem isso. Nós podemos dividir ela na Alta Idade Média, que é o período que vai do século V até o século X, tá? Século V até o século X. E o período da Baixa Idade Média, né? Que vai do século XI até o século XV, tá? O período da Baixa Idade Média. Então, nós temos uma Idade Média que podemos dividir em duas partes para que assim vocês possam entender e compreender melhor os acontecimentos desse período, correto? Importante da Idade Média para que possamos compreender a formação dos territórios europeus, né? E, consequentemente, nos séculos seguintes, irão dar origem às nações europeias das quais nós conhecemos hoje. Outro fator interessante para se estudar a Idade Média é o fator do fortalecimento religioso. O cristianismo, no período da Idade Média, vai se expandir por toda a Europa, ok? E outra coisa muito importante para o contexto da Idade Média é justamente, né, essas diferenças religiosas que irão haver entre os cristãos e os muçulmanos, tá? Que a gente também fala ali quando estamos comentando sobre as cruzadas. Ok? Beleza? Então a Idade Média começa no século V, né? O antigo Império Romano chega ao fim. Por quê? Porque esses povos bárbaros são os responsáveis pela invasão ao Império Romano, né? Hoje, em vários livros, a gente não chama mais invasão, a gente fala migração, tá? Por quê? Porque nem todo povo bárbaro ele foi violento, ou ele chegou, né, de forma brusca no Império Romano. Alguns já viviam nas fronteiras do Império Romano, como é o caso de algumas tribos germânicas, tá? Entretanto, seja através da invasão ou migração, o Império Romano vai sucumbir, né? Ele já vinha com sérios problemas, dos quais eu já citei na aula passada, problemas de administração, e ele não vai resistir à invasão desses povos bárbaros, tá? E entre esses povos bárbaros, a gente destaca quem? O povo germânico, tá? O povo germânico. Por que o povo germânico? Porque eles serão aqueles dos quais irão dominar as maiores partes do território romano, tá? Principalmente essa região da Gália, tá? Onde hoje é a atual, onde hoje é a França, tá? E essa região da Europa Central, onde nós temos a Alemanha, tá? Por isso eles irão posteriormente, né, formar um império que passa a ser chamado Império Carolíngio. Mas esse povo germânico ele é importante porque ele vai manter um convívio com os romanos e eles serão os primeiros povos a se converter ao cristianismo, tá? Então, no século V para o século VI, nós teremos, né, alguns reis, né? E aí eu cito o nome de dois que são importantes para a gente compreender essa aproximação entre os germânicos e os romanos, ou seja, essa aproximação entre os bárbaros e os romanos. Eu cito o Clovis, tá? O Clovis I, e o seu antecessor, né, o Meroveu. Então nós temos aí o Meroveu e o Clovis, né, eles foram responsáveis
por essa aproximação do povo bárbaro germânico à religião cristã, né? Tanto é que o Clovis ele vai ser convertido ao cristianismo e irá até, né, fundar uma dinastia, né, muito importante, um reino importante chamado de Reino Merovingio, ou Dinastia Merovingia. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que compreender pós, né, declínio do Império Romano e pós, né, as invasões ou migrações bárbaras ao antigo Império Romano é que esses bárbaros, né, que irão se destacar são os germânicos. Por qual motivo? Pela aproximação deles em relação à cultura dos romanos, tá? Então, a aproximação desses germânicos, tá? Vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente acaba deixando de lado aquela questão: você é bárbaro, eu sou cristão, todos nós iremos passar a ser cristãos, tá? E posteriormente iremos passar a ser europeus cristãos. Então a dinastia merovingia, ela é importante no início dessa história, porque ela traz uma forma de organização diferente, que é a forma de reino, algo que não existia na Europa naquele período, porque se você for estudar lá na Idade Antiga, você vai ver que era um império e não um reino, tá? Era o Império Romano do Ocidente, e agora, né, a dinastia merovingia, ela vai instituir um reino e ela vai se converter ao cristianismo, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e eles passam a acreditar em apenas um Deus e Jesus Cristo, ok? Então, isso vai ser importante para o fortalecimento da Igreja Católica naquele período. Então, entre todas as instituições que existiu na Idade Antiga e que chegaram ao fim, a única que permaneceu e ainda irá se fortalecer será a Igreja Católica durante todo o período da Idade Média, ok? Acontece que, paralelamente a isso, né, nas outras regiões do planeta, e quando eu falo em que outras regiões? Eu falo nas regiões, né, ali do Oriente, Península Arábica, né, Ásia Menor, norte da África, nós tínhamos outra civilização florescendo, tá? Outra civilização se fortalecendo. Então, paralelamente, ao mesmo tempo em que a dinastia merovingia, né, se convertia ao cristianismo na Europa Central, né, nós tínhamos aqui no Oriente outra civilização se fortalecendo. Qual era essa civilização, professor? A civilização islâmica, os muçulmanos. Maomé havia nascido e havia pregado o islamismo, né, difundido o islamismo por estas regiões. E logo ali no século VII nós vamos ter um império chamado Império Islâmico ou Império Muçulmano, que irá querer o quê? Se expandir. Então, de um lado na Europa, no Ocidente, nós teremos o cristianismo, né, aos poucos se fortalecendo através dos antigos reinos bárbaros, e de outro lado, no Oriente, nós teremos o Império Islâmico, né, oriundo ali da pregação do Maomé, querendo também expansão territorial. Então, deu para compreender mais ou menos como esse mundo, naquele período do século VI, século VII, depois de Cristo, ele está dividido em duas vertentes religiosas: a Europa cristã e a região aqui do Oriente, né, norte da África, Península Arábica, Ásia Menor, né? Eles são muçulmanos. Alguma dúvida nesse momento? Então, nessa linha do tempo de vocês, é importante que vocês tracem e coloquem da seguinte forma: século V, migrações, invasões bárbaras, fim do Império Romano. Século VI, tá? E século VII, dinastia merovingia, né? Os bárbaros se convertendo ao cristianismo, ok?
coloquem isso, para que fique bem mais simples para que vocês possam compreender, ok? Dúvidas? Isso é na Europa Ocidental, tá? Na Europa Ocidental, ou seja, estou falando da Idade Média do Ocidente. Lá no Oriente, o que está acontecendo no mesmo período? Surgimento do islamismo e o fortalecimento do Império Islâmico, ok? Certo? Entendido até aí? Tá ok. Eu vou colocar bem aqui no chat aqui, ó, só para ficar melhor, porque eu sei que vocês compreendem quando eu coloco aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, a Idade Média, tá? Século V até o século XV. Ok, depois de Cristo. Ela é dividida em duas partes, tá? Alta Idade Média, que vai do século V ao século X. Claro que depois de Cristo. Opa, deixa eu só ajeitar bem aqui. Ok, depois de Cristo, tá? Vou colocar aqui bonitinho para que vocês possam entender. E nós temos a baixa, tá? A baixa Idade Média, que vai do século XI, tá? Depois de Cristo, ao século XV, depois de Cristo. O que nós estamos comentando hoje? Nós estamos comentando essa primeira parte aqui, ó, tá? Que é a parte referente à Alta Idade Média. Então, a gente começa falando aqui no século V sobre a queda do Império Romano. A queda do Império Romano, tá? Através das invasões bárbaras, tá? Ok? E aí vocês já sabem porque o Império Romano caiu. Não foi só devido às invasões bárbaras, mas devido a todo um processo do qual estava acontecendo por lá, que eu já comentei nas aulas passadas, tá? No século VI, nós podemos destacar aqui que acontecimento, tá? A gente destaca aqui a dinastia Merovingia, tá? E aí a gente destaca Meroveu e Clovis I, tá? Qual a importância desses caras? Eles se converteram, tá? Se converteram ao cristianismo, ok? Ao cristianismo. Então, esse é um fato importante porque acaba com aquela questão, um povo é bárbaro e o outro povo é romano. Agora todos nós seremos cristãos, né? Todos nós participamos do mesmo processo de cultura. Então, a fé foi importante para a unificação, né, desses povos, ok? Certo? Então, entender esses dois momentos, né? A importância aí dessa dinastia. E essa dinastia, ela vai anexar vários territórios ali, né? Várias tribos bárbaras e germânicas que invadiram o Império Romano. Então, ela vai ser relativamente importante porque, além da questão cultural, ela vai criar, né, um processo ali de organização no século VI para a manutenção daquele território da Europa. O que está acontecendo, que eu já falei, paralelamente a essa história, nesse mesmo período, está surgindo ali, né, no Oriente, o Império
Islâmico. E o que o Império Islâmico pretende? Expandir seu território e em meados ali do século VII para o século VIII, né, o Império Islâmico irá invadir a Península Ibérica. Então, nessa expansão do Império Islâmico, ele irá atravessar o Mar Mediterrâneo, né, e, consequentemente, chegar na Península Ibérica. Qual é o objetivo dos muçulmanos a partir da dominação sobre o território da Península Ibérica? É justamente ir para a Europa Central. Então, cabe a quem proteger o restante da Europa da invasão islâmica? A dinastia Merovingia, que era a dinastia cristã predominante naquele período. Entretanto, esses reis da dinastia Merovingia, eles não eram reis tão fortes, tá? E para isso eles precisam de ajuda. Eles têm funcionários que ajudam, né, na manutenção do seu reino. Como era o nome desses funcionários? No livro de vocês tem, né? Majordomos. Nós temos os majordomos. Em alguns livros são chamados, inclusive, até de mestres do palácio ou palacianos. Então, quem são esses majordomos? São funcionários da dinastia Merovingia, tá? E esses caras aí, eles são líderes, né, militares, que eles prestam serviço para os meroveus, né, para a cristandade merovingia. Então, cabia a esses majordomos, né, lutar e proteger a Europa, né, essa região da Europa Central, né, principalmente, e da invasão islâmica. Haja vista que os muçulmanos acabaram no século VII invadindo a Península Ibérica, tá? E vocês sabem, né? A Península Ibérica ali é onde é Portugal e a Espanha. Eles estavam, né, tentando dominar mais territórios. E aí nós vamos ter uma batalha importante, né? Que ela irá ser travada por um camarada chamado Carlos Matel, tá? O nome dessa batalha é chamada de Batalha de Poitiers, tá? Ela será travada no ano de 732, 732, tá? 732, já ali no iniciozinho do século VIII. E qual a importância dessa batalha, professor? Porque essa batalha, né, ela vai impedir o avanço do Império Islâmico na região da Europa, tá? Então, os islâmicos que já tinham dominado uma parte da Europa, que era a Península Ibérica, eles buscam querer avançar o seu território. Só que esse camarada chamado aí Carlos Matel, né, o major-domus que servia, né, servia os reis da dinastia Merovingia, ele vai lutar nessa batalha chamada Batalha de Poitiers e impedir que os muçulmanos, né, dominem o resto do continente europeu. Então, a partir desse momento, quem vai ficar muito fortalecido perante a Igreja Católica é o Carlos Matel, né? E não os reis da dinastia Merovingia. Por quê? Porque Carlos Matel foi o responsável, né, pela proteção da cristandade europeia, assim como a Igreja dizia. Então, a Igreja irá retirar o seu apoio à dinastia Merovingia e dar apoio ao Carlos Matel para que ele possa fundar a sua própria dinastia, para que ele possa se tornar um rei. E daí surge outra dinastia, que irá substituir a dinastia Merovingia, chamada dinastia Carolíngia, tá? Então essa dinastia Carolíngia, ela se refere a quem? Se refere a Carlos Matel, né? O camaradinha que lutou lá na Batalha de Poitiers, né, e protegeu os interesses da cristandade europeia em relação ao Império Islâmico. É uma história complicada, mas se vocês prestarem atenção e seguirem a linha de raciocínio, eu tenho certeza que vocês irão compreender, tá? É só amarrar os pontos. Então, o Império Islâmico, na altura do campeonato, né, século VI, século VII, invade o continente europeu pela Península Ibérica, quer avançar o seu domínio pela Europa. Carlos Matel, né,
que era o major-domos que servia a dinastia merovingia, trava uma batalha chamada de Poitiers, naquela região ali da Gália. Logo, ele irá vencer os muçulmanos e quem recebe todos os prestígios por essa vitória será ele. Logo, a igreja, né, tira seu apoio, né, diminui seu apoio em relação aos merovingios e apoia Carlos Martel fundar a sua própria dinastia. Então, nós temos uma substituição de monarquias, de dinastias na Europa cristã. Acaba a Merovingia e começa a dinastia carolígena, ok? Certo? Alguma dúvida nesse ponto? Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, qual a importância disso? A importância disso é para que vocês compreendam, né, como o cristianismo ele irá, né, permanecer sendo o princípio religioso da Europa. E que, claro, depois, né, o Brasil ele vai ser colonizado por uma nação europeia e vários outros territórios do mundo. E o que vai acontecer com essas nações que irão ser colonizadas pelos europeus, perdão? Eles irão absorver esse cristianismo. Então, o cristianismo, né, a religião, hoje todos nós somos cristãos, né? Não sei se tem algum muçulmano entre nós, né? Mas todos nós somos do princípio de Jesus Cristo, e isso, se hoje é possível, foi justamente, né, pelo fortalecimento que a Igreja Católica e o próprio cristianismo teve naquele momento. Imagine uma história diferente, imagine se os muçulmanos tivessem dominado a Europa. Provavelmente o cristianismo chegaria ao fim e a religião islâmica dominaria todo esse continente e, consequentemente, a história seria completamente diferente do que ela é hoje, né? Em vez E do no caso, cristianismo, ou a religião muçulmana seria a religião difundida em todo o mundo. Oi, fala. aí no caso nós seríamos islâmicos. Justamente, no caso, nós seríamos islâmicos. Essa seria a lógica, né? Se a gente fosse É. ver pela uma mudança de contexto aí. Então, a Idade Média, por mais que seja complicada, às vezes muitos alunos não entendem por que estudam a Idade Média, mas a Idade Média ela é muito importante, gente. Por quê? Porque muito do legado cultural que nós temos é oriundo da Idade Média, principalmente quando a gente fala em termos religiosos e de formação de nações, né? Porque as nações mesmos, os territórios europeus, eles são formados, ou seja, os países, né? Que eles não serão chamados de países, isso será chamado só mais à frente, né? Mas os países mesmo, os territórios, irão surgir ali na Idade Média. Ok? Então eu vou colocar aqui no chat novamente só o que eu falei para vocês aqui, tá? Para que vocês compreendam. Então, vou botar bem aqui, ó. Século VII, tá? Vou colocar aqui, ó, século VII, avanço islâmico na Europa, tá? Na Europa. Aí vou colocar aqui, ó, aonde? Na Península Ibérica, tá? Na Península Ibérica. Então, os muçulmanos, eles conseguem invadir a Europa? Sim, conseguem. Mas qual região? A Península Ibérica. Não toda a Europa, tá? Então, eles chegam na Península Ibérica, ok? O que vai acontecer após isso, né? Aí eu coloco essa observação aqui, ó. Após a invasão da Península Ibérica, os muçulmanos buscam expandir território por toda a Europa, tá?
Então, após a chegada deles na Península Ibérica, eles buscam invadir, tá, toda a Europa, ok? E aí cabe a quem proteger o interesse da cristandade europeia. Surge lá a figura, né, do Carlos Matel. Então a gente destaca aqui, tá? Próxima observação cabe ao major, né? Era chamado majordomos Carlos Matel proteger os interesses da Igreja e de toda a Europa, tá? Se de toda a Europa, a gente bota entre aspas, porque, né, era da Europa cristã e nem toda a Europa já tinha aderido ao cristianismo, ok? Beleza? E aí a gente vai ter essa batalha que eu falei para vocês, né? Esse conflito ali na Europa, chamado Batalha de Poitiers. Procurem no livro, acredito tá lá no livro Griffin, tá? Então essa batalha ela vai ser importante, tá? Porque de um lado vamos ter os cristãos protegendo a Europa Central, o oeste da Europa contra essa invasão islâmica, e quem vai sair vitorioso consequentemente será Carlos Matel e toda a cristandade, e isso enfraquece a dinastia merovíngia, né? Porque quem vai ganhar prestígio é o Carlos Matel. Inclusive os reis da dinastia merovíngia, eles eram chamados de reis indolentes, né? Por que reis indolentes? Porque eles acabavam não tendo muito o pulso muito forte, né? Eles acabavam tendo uma representatividade muito fraca perante as decisões que teriam que ser tomadas, né? Então, durante a dinastia merovíngia, né, as pessoas acabam tendo um rei, mas que um rei que é pouco líder, né? Tem uma representatividade muito fragilizada. Por isso, a dinastia também chegará ao fim, ok? Certo? Então, pós essa batalha, né, que é a Batalha de Poitiers, nós teremos no século seguinte, né, outra dinastia, que será a dinastia Carolíngia, tá? O Carolígena, né? A dinastia Carolígena, tá? Então, a dinastia Carolígena, a gente destaca, além, né, do Carlos Matel, a gente fala do seu sucessor, né, que o nome do sucessor de Carlos Matel é Pepino o Breve, e tá, do Carlos Magno, tá? Então, a gente fala desses três camaradas aí quando a gente se refere à dinastia carolíngia, tá? A gente fala do Carlos Matel, do seu sucessor, né, que é Pepino o Breve, e daquele que irá ser o mais famoso entre todos, que é Carlos Magno, tá? Então, às vezes as pessoas confundem, foi Carlos Magno que lutou lá na Batalha de Poitiers? Não, Carlos Magno, ele não luta na Batalha de Poitiers, vai ser, no caso, o avô de Carlos Magno, que é o Carlos Matel, tá? Mas Carlos Magno, ele vai ser importante, por quê? Porque ele vai pegar todas essas tribos germânicas, né, todos aqueles que ainda não tinham se convertido ao cristianismo, em meados ali do século VIII para o século IX, né, e convertê-los ao cristianismo. Então, é no período do Carlos Magno, né, que a cristandade se torna europeia de fato, né? E outro fato importante, Carlos Magno, ele vai ser o primeiro monarca, né, a ser coroado pela Igreja Católica. Então,
Isso é um fato interessante para a história, porque a política e a religiosidade, né, estão juntas agora. Então, isso vai virar até algo simbólico, né? Todo monarca sendo coroado pelo Papa, né? Então, Carlos Magno, ele vai ser importante por esse fator, e no período dele, né, como ele vai unificar todos esses territórios ex-bárbaros agora, né, pela religiosidade,